Olá, queridos amigos que nos acompanham a cada semana, a cada dia no estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Quão bom é ter você conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós chegamos à lição de número 9. Vamos falar de um tema bastante presente no mundo cristão e que nós precisamos entender da melhor maneira possível. Estamos aqui para estudar, para aprender e que você possa cada dia também buscar o aprendizado. Continue sempre nos acompanhando nas redes sociais, compartilhando o link deste estudo e, quando possível, também venha nos visitar aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Catanduva, na Rua Maranhão, 1421. Que Deus te abençoe e que nós possamos aprender muitas coisas juntos. Eu gostaria de apresentar a vocês o nosso trio de hoje, né? Para os que nos conhecem aí, mesmo para os que não nos conhecem, é uma alegria estar com vocês, né? Eu sou a Vanessa, né? De vez em quando estou por aqui e tem outras pessoas muito especiais que sempre estão por aqui. Do meu lado direito está a Jaqueline. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, olá, um bom dia, que bom, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horas que você vai assistir, mas seja bem-vindo a esse estudo de tão importante tema, né, para os nossos dias, como a Vanessa disse. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. E ao meu lado esquerdo, Lourdes Souza, a famosa Lourdinha. Seja bem-vinda. Obrigada pelo famoso. Não sabia, Né? estou sabendo agora. Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez. Obrigada pelo convite, participar da transmissão. Isso enriquece e engrandece o nosso conhecimento em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa nos acompanhar, traduzir aquilo que nós vamos falar para quem estiver assistindo, ser atendido. Amém, amém. Muito bem. O título é O Conflito Cósmico. E às vezes, ou talvez você que está aí olhando pensa, nossa, mas o que é isso, né? Uma coisa que envolve algo cósmico, surreal, fora talvez da minha própria realidade. E realmente é isso que acontece, né? Nós vivemos num mundo onde coisas sobrenaturais acontecem ao nosso redor. Nós não vemos, mas nós fazemos parte deste ambiente, você querendo ou não. O texto-chave desta semana está nos dizendo o seguinte, está em Gênesis 3, no versículo 15, e nos diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Puxa vida, Vanessa, o que é isso que você está falando? Que texto é esse? Você está me falando de um conflito cósmico e agora fala que vai ter inimizade entre a mulher e alguém. Quem é essa mulher? E a Bíblia, ela nos traz alguns relatos, ela nos mostra, né? Aqui é um próprio Cristo dizendo da inimizade que haveria entre aqueles que são os escolhidos de Deus, entre aqueles que seguem a palavra de Deus, que é a igreja de Deus que representa a mulher, e os seus descendentes também, e também entre Cristo e a serpente. Quem seria? O próprio Satanás, que é representado na serpente. Então, nós precisamos entender todo esse contexto. Algumas linguagens usadas são totalmente representativas, mas também de cunho real e verdadeiro para a nossa vida. O conflito cósmico, essa questão do bem e do mal, ela envolve a nossa vida constantemente. E não subestime o poder que talvez o inimigo possa ter sobre a sua vida. Você precisa estar pautado e fortalecido em Cristo para que dentro deste conflito você esteja do lado do vencedor. É isso ou não é, meninas? Sim, sim. Exatamente. No silêncio que nós precisamos nos cuidar. Porque vamos parar para analisar quando ele usou a serpente para se aproximar de Eva. Ele foi silencioso, chegou bem silencioso, com aquela voz bem branda, né? Tentou convencer ela e conseguiu, falou algumas coisas para ela que ela ficou até espantada, né? Com aquilo que ela ouviu. Só que é o seguinte, isso tanto aconteceu com Eva como pode acontecer conosco também.
Porque às vezes nós podemos discordar de uma verdade por causa da influência de uma mentira, como ela é passada. E conforma, viu? Conforma e você se concretiza naquilo que você ouviu. E nós precisamos lembrar também, a lição aborda algumas etapas desse conflito. Quando ele começou, né, que muitas vezes as pessoas acreditam que começou lá no Jardim do Éden, e é muito antes disso, né? E onde o palco desse grande conflito, que é a terra que nós, assim, vivemos, né? O clímax desse grande conflito, quem é o clímax, o grande clímax desse grande conflito, né? Que é Jesus. O fim, quando que vai terminar? Porque é algo que começou, precisa terminar. Quando que vai terminar? E qual é o nosso posicionamento nesse conflito? Qual lado que nós vamos escolher? Como que nós escolhemos isso? É diariamente? A gente escolhe uma vez só? É bem interessante como que a lição aborda isso durante toda a semana e faz com que a gente reflita sobre nossas escolhas, sobre as verdades que muitas vezes a gente defende e que não são tão verdades assim, né? A Lourdinha até comentou, a gente às vezes concretiza algo que na verdade não é real. Exatamente. Porque a gente recebe influências aí. Por isso que a gente precisa sempre averiguar o que consta na palavra. A imagem que aparece, né, aqui de ilustração na lição tem um martelo e as tábuas dos 10 mandamentos. Se nós observarmos ali, o martelo está sendo quebrado. Imagine um martelo, né, ferro sendo quebrado. Mas aqui que está mostrando, que me traz nessa representação. O martelo é o mal que está tentando quebrar a lei de Deus, mas a lei de Deus é muito mais forte e poderosa que quebra o martelo. Mas é como a Jaque falou, que lado nós estamos nos posicionando? Né? Você é do lado desse martelo que quer destruir, que é o mal, ou você está do lado da palavra de Deus que é forte e que vai resistir? Por que estamos falando isso? Porque, como a Jaque mesmo colocou, né? O que começa tem um fim. O mal, ele será aniquilado. Um dia vai acabar. Nós precisamos confiar, precisamos nos colocar inteiramente nas mãos de Deus. Ter esperança, fé e confiança, porque temos certeza que vai acabar. Às vezes a gente olha para a nossa própria vida, né? Mas, puxa vida, a mim acontece tanta coisa ruim, né? Eu sirvo a Deus e acontece isso. Mas por que isso ocorre? Porque nós estamos dentro de um contexto, né, deste conflito cósmico em que, infelizmente, vivemos num mundo de maldade. E mesmo sendo pessoas que servem a Deus, muitas vezes, sofrem as consequências disso. Mas como nós passamos por isso, né? Como que nós passamos? Com esperança nas dificuldades, nos sofrimentos? Ou nós blasfemamos, condenamos a Deus, culpamos a Deus? Nós precisamos analisar isso também, né? E aí, aqui a lição ela nos trouxe sobre algo, né? Uma parábola. Jesus usou muito a questão das parábolas. A parábola é uma história ilustrativa, mas que sempre tinha como trazer para as pessoas algo reflexivo, algo de aprendizagem. E aqui nos conta uma parábola do trigo e do joio. Você gostaria de falar sobre isso, Jair? Eu quero. Vamos lá. É interessante porque a gente vê que nessa parábola o mal foi semeado por um inimigo. Deus, ele pôs ali o que era bom, porque Deus é bom. Na sua essência, Deus é amor, Deus é bom, e ele transmite somente isso. Mas o mal também foi semeado junto com o que era bom de Deus. E o bem e o mal, eles crescem juntos ali por um tempo. E Deus permite que esse mal, ele cresça junto com o bem para evitar, pelo que eu entendi na história, para evitar que o bem, no caso, ele também sofra consequências ruins, né? Mas no final haverá separação e justiça, tá? Essa parábola, eu coloquei aqui na minha resposta, né? Como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe no nosso mundo? Eu coloquei assim, ó, essa parábola nos ajuda a entender que Deus não é indiferente ao mal, mas tem um plano para lidar com ele no tempo certo. Enquanto isso, ele nos chama para confiar nele e permanecer firmes, sabendo que um dia a justiça será feita. Então, de acordo com essa história,
O mal precisa existir junto com o bem, mas é por um tempo. Vai chegar o momento que ele será tirado e Deus fará a justiça. O que nós precisamos fazer? Qual que é o nosso papel nisso? O nosso papel não é ir lá e tirar o mal com as nossas próprias mãos. O nosso papel é aguardar, confiando em Deus, confiando de que ele fará a justiça, porque a justiça não está em nós, a justiça está nele. Então nós precisamos aguardar, mas aguardar com fé, Sim, confiantes. exatamente. Exatamente. E olha só, se nós prestarmos bem atenção na parábola, os cegos queriam arrancar. Se o que é que nós vamos lá e nós arrancamos, não pode arrancar. Existe realmente um capim que é muito parecido com o trigo. Se você pôr os dois pendões assim do lado, você precisa prestar muita atenção para você fazer a diferença. Qual é o real? E ele cresce junto do trigo, tá? Ele cresce. Se você puxar, não vai sair a raiz do trigo nem a raiz do capim. Sai as duas juntas, entrelaçam uma dentro da outra. É uma coisa muito interessante. Isso daqui também é muito interessante. Veja bem, o trigo é um pendão lindo. O joio também é um pendão muito lindo. Como que o inimigo se aproximou de Eva? Com lindas palavras e garantindo para ela coisas que Deus falou, mas que não se referia para o momento atual, mas numa sequência. Distorceu, né? E ele disse ao seu, não, você não vai morrer. É que Deus não quer que você fique sabendo igual. Olha só a acusação que ele fez. Exatamente. Né? Então, nós também, dentro do nosso conhecimento, é natural acontecer pessoas que tiram suas próprias conclusões e contradiz a palavra de Deus. Tá? Isso foi coisa do passado. Não é preciso. Precisamos tomar muito cuidado, porque se a gente carrega a palavra de Deus, é porque você vive a verdade que está escrito nela. Outros falam, papel aceita tudo. Mas esse papel aqui é especial. É muito especial. Exatamente. Uma outra questão aqui, né, levantada na lição, nessa questão, a Lourdinha bem falou sobre o que os trabalhadores na parábola disseram. Senhor, tira, né, tira do caminho. E aí, o que ele diz? Né? Não, se tirar, o que pode acontecer de tirar também o trigo. Nós podemos analisar na nossa vida diária. Convivemos na nossa vida, no contexto, dentro com pessoas boas e pessoas ruins. Sim. Pessoas com boas atitudes e pessoas com atitudes ruins. Dentro da igreja, dentro da família, dentro da comunidade. E como nós lidamos com isso? Então, aquela pessoa não serve para mim, eu vou lá e mato? Vou lá e retiro? Não é assim. E o que mostra aqui? Um amor supremo de Deus. Toda a lição, o tema central é o quê? O amor e a justiça de Deus. O amor de Deus ainda em manter isso para que essas pessoas aqui também, questão da parábola, que elas também reconheçam quem é Deus e venham ao arrependimento, os que são maus, os que representam o joio aqui também. Eles vão crescer juntos. Vai chegar um momento que o joio vai ser retirado. Vai ser retirado. Mas e aquele joio que de repente ouviu a palavra, né? E ele aceita e se transforma? Deus a todo tempo está oferecendo graça. Ellen White, ela faz um comentário que nessa questão do inimigo, né, nessa questão, era necessário deixar que ele ganhasse espaço, que ele desenvolvesse na sua vida, né? Não porque Deus queria que o mal prevalecesse, mas para que se provasse que Deus é justo e que Deus é misericordioso. Porque o universo vai contestar, vai perceber que, olha, realmente, o inimigo, ao final, o mal será destruído. Por quê? Porque realmente eles eram maus. E Deus, mesmo assim, ofereceu misericórdia. Ele poderia ter acabado imediatamente com o mal. Mas aí ele se tornaria arbitrário. Sim. E aí o universo, os anjos, iam pensar, não, puxa vida, realmente Deus não é bom, não. Porque ele está destruindo imediatamente. Se eu fizer alguma coisa, eu também serei destruído. Então, nós precisamos entender isso, né? Daquilo que o inimigo faz e implanta neste contexto cósmico, mas que nós também temos a livre escolha de entender. E qual é a origem dele? Né? A Lourdinha já deu uma adiantada na Terra. Para que nós possamos
compreender, né? Aqui deu até uma invertida. Deveríamos ter falado antes do céu do que o da terra, né? Mas vamos em frente. O conflito na terra, como ele ocorre, né? Lá em Gênesis, o inimigo, após... Já vou adiantar, porque não tem como explicar uma coisa sem a outra, né? Houve um conflito no céu, né? Em que Lúcifer, né? Que era um ser celestial muito perfeito, totalmente perfeito, dentro do seu coração, o orgulho tomou conta e ele desejou ser igual a Deus. Mas o ser igual a Deus não era ser amoroso, compassivo como Deus. Ele queria adoração. Ele queria adoração para ele, algo assim que elevou-se no seu coração. E nós vamos ainda falar um pouco mais sobre isso. Ao acontecer isso, ele teve que ser retirado daquele ambiente perfeito celestial. E para onde ele foi? Foi lançado por terra, né? Foi lançado na terra. E aí o que acontece? Na terra, depois a formação de tudo que Deus formou ali no jardim, ele, através da serpente, ele fala com Eva. Eva viu toda a beleza daquilo que tinha sido criado e pensou assim, puxa vida, eu já andei esse jardim todo, já aconteceu tanta coisa, eu nunca vi um animal falando. Agora, essa beleza dessa serpente ainda falando, pera lá, tem alguma coisa diferente aqui. E aí, o que acontece? A serpente falou, a Lurdinha colocou muito bem da questão, né, dos olhos, dela ter visto. E aí, ao olhar ali, né, a primeira impressão foi a beleza. Não que nós não vamos admirar a estética das coisas, mas Eva se iludiu com aquela situação, né? Outra questão que é física e que nós temos a necessidade é da fome, uma necessidade fisiológica. A Bíblia nos diz que o fruto ele era bonito e atraente para cheiroso, né? Porque a gente quando vai comer, você olha essa comida é bonita também, a gente come com os olhos. E aí o que acontece aqui? Ali Eva cai em tentação. Adão poderia se recusar, não poderia? Poderia. Mas o que ele faz? Ele escolheu, né? Voluntariamente, intencionalmente, ele aceitou comer também. Né? Então, aí deu essa origem desse conflito na Terra e nós estamos dentro dele também. Você ia falar alguma coisa? Uma coisa impressionante também é que Eva, o que impressionou mais a Eva foi ela ouvir a serpente falar, porque os animais não falavam. Né? E ela ouviu, e ela ainda se identificou, tá vendo? Ó? E ela comeu também, tá vendo? Eu comi e não morri. Então você também não vai morrer, Eva. Deus está enganando você. E outra coisa também interessante, ele escolheu o animal mais lindo. A irmã White fala que ela tinha asas, a serpente tinha asas, ela tinha as patinhas, tá? Ela andava. E quando ela voava, batia o sol, formava aquele arco-íris de cores dentro do jardim. Então, quando ele vem, ele não vem feio, ele vem bonito. Ele não se identifica, eu sou. Ele se identificou, eu sou, quando ele quis usurpar o trono de Deus lá no céu. Né? Eu subirei, eu serei. Isso ele usou. Né? Mas para Eva, não, ele foi brando, ele foi bonito, super inteligente, né? Super inteligente. Astuto, né? Astuto, isso, o conflito cósmico astuto, porque nós vamos ver mais para frente o que ele falava para Jesus. Gente, nossa, eu ainda comentei com a Ademir, né? Falei, meu pai do céu, Ademir, que audácia! Que audácia! E nós, meus queridos, nós precisamos estar bem aparelhados com o conhecimento da Bíblia para sabermos fazer a diferença. Não irmos atrás de enganos, porque os enganos estão espalhados. O conflito continua, né? O bem e o mal. A verdade e a mentira. Né? E nós precisamos estar muito atentos a isso. Você tem dúvida? Vai na Bíblia que você esclarece as suas dúvidas. Se o inimigo conseguiu enganar Eva, que era perfeita, ela vivia num lugar perfeito, ela tinha um marido perfeito, a casa perfeita, né? Era tudo perfeito, o corpo perfeito, era tudo perfeito. E ele enganou. E eles andavam com Jesus todas as tardes, estavam ali, e ela foi enganada. Quanto mais nós, que estamos aí há mais de 6.000 anos distantes dessa perfeição,
com tanto mal que entrou no mundo, nós já estamos decaídos aí. Se formos comparar nós, mulheres, com Eva, quem somos nós perto dela, né? Tanto em aparência quanto em intelectual, né? Nossa mente. Por isso, nós precisamos estar amparados na palavra de Deus, porque é uma escolha. Eva escolheu comer. Ela poderia ter escolhido não. Por mais que seja lindo e maravilhoso, Deus falou para que eu não comesse. Eu vou escolher obedecer. Mas Deus criou um mundo perfeito e essa perfeição existiu livre-arbítrio. E porque Deus não queria ser amado de forma robótica. Sim. Ele não queria ser amado de forma arbitrária. Ele queria que escolhêssemos amá-lo todos os dias. E esse livre-arbítrio, o que que é? É a capacidade de você escolher obedecer ou não. Certo. E Eva escolheu. Mas Deus então não está tão certo assim, né? Eu acho que Vou dar uma vamos ver uma como ajeitada, é que a né? curiosidade, né? Deixa eu ver como é que vai ser. Então ela escolheu. Mas Deus, o que é muito maravilhoso na lição, como a Vanessa disse dessa questão do amor, Deus, em sua misericórdia, ele deu uma solução para isso. Ele não disse que ela ia apenas morrer, ela e Adão, né, se escolhessem comer o fruto. Mas a solução veio através de Jesus, né? Ele, então, o mal seria extinguido do mundo e a harmonia original que tem ali no Éden, então seria. Mas a gente então está aguardando esse dia chegar, né? Ansiosos. E a vinda, né, do Messias, essa questão da salvação, né, nós sabemos, ela já estava preparada antes da fundação do mundo. Porque se viesse, né, a pecar, a cair, tinha um plano de salvação. Olha como Deus é sublime e perfeito. E nós olhamos para nós, pensamos, puxa, mas ele ainda fez isso por mim. Fez por nós. Mesmo assim, ele escolheu me formar, me criar. Por quê? É um amor que nós não temos explicação. Nós não conseguimos explicar a grandeza do amor de Deus. E ele faz tudo isso tão somente para nos salvar. O orgulho é o pecado original que a gente fala, né? Que surgiu ali no coração de Lúcifer, foi também no coração de Eva. Ela que foi como vocês falaram assim, puxa, se eu já sei tanta coisa, mas eu posso saber mais, eu posso ser mais do que eu já sou, ter mais beleza do que eu já tenho, ser mais perfeita, por que não? Deixa eu me arriscar. E nesse risco, todos nós entramos nesse conflito cósmico, né? Gênesis 3,15, que é essa declaração, né, que é o texto que nós lemos antecipadamente, é o texto-chave da semana, né? Mostra que esse descendente de mulher, né, o Messias, né, feriria a cabeça da serpente. Quando isso ocorreu? Quando Jesus se entrega na cruz. Porque às vezes Jesus se entregou, morreu, nossa, ele não era o rei do universo, mas não, ele ressurge, né? Ele ressuscita. Porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus. E ali o inimigo já foi derrotado. Claro que nós convivemos com essa questão, né, do bem e o mal. Mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é o que a palavra nos diz. Porque ele deu a sua vida para nos salvar. Ele já venceu. O inimigo já sabe que é derrotado. Ele já sabe que é um perdedor. Então, ele vai fazer de tudo para levar o maior número possível de pessoas com ele, porque ele já sabe que ele é um perdedor. Não tem mais chance. Não tem mais chance. Né? Então, nós vemos que amor é esse. E a Bíblia coloca, né, os estudiosos colocam como o proto-evangelho, o início de tudo ali. Né? Porque antes que Jesus viesse, né, já foi predito que ele viria, já foi anunciado que ele viria e que ele traria salvação, restauraria não só a vida de Adão e Eva, mas a de cada um de nós também. Né? Que amor é esse? Né? Tem até um hino. Que amor é esse? É grandioso demais. E aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão da origem do conflito no céu. Foi que eu fiz um resumo aqui, né? Então, o que Satanás desejava? Ele não se chamava Satanás, era Lúcifer. Significava anjo de luz, a sua aura ali, aquilo era muito grandioso. A Bíblia nos traz também, aqui no estudo, lá em Êxodo, fala quando Deus ele institui ali para eles fazerem o santuário,
tabernáculo que seguia com eles pelo deserto, o que ele está mostrando ali? Fala sobre as especificações, cada detalhe de como seria. E ali, em Êxodo, quando fala sobre o santuário, ele fala sobre os anjos que estariam protegendo a arca. Né? 2 querubins que com as suas asas se encontravam de um lado do outro, e com a outra asa, a parte de baixo, protegia a arca. E aqui faz uma comparação da mesma maneira. Lúcifer, ele era um anjo cobridor. Eu achei interessante isso. Ele cobria o trono. Ele estava ali ao lado de Deus constantemente. Né? Vamos dizer que fosse um braço direito, né? No nosso linguajar. Ele tinha uma posição já elevadíssima, mas o orgulho o venceu e ele desejava ainda mais. É triste, né? Muito, porque assim, a gente vê que Eva, ela foi influenciada porque o mal já existia ali. E Lúcifer, morando no lugar perfeito, ao lado de Deus o tempo todo, como que o mal surgiu ali em seu coração de forma tão grandiosa? Porque ele deixou de olhar para Deus e olhou para si. Opa, eu tô aqui do lado de Deus, eu sou lindo, maravilhoso, perfeito. Por que não receber as mesmas honras e glórias que Deus recebe? Por que só Jesus recebe? Se eu estou aqui também, se eu sou o braço direito de Deus. Eu preciso dessa honra também, eu preciso dessa adoração. Eu não posso simplesmente servir, já que Deus me elevou nessa condição tão maravilhosa, eu não posso simplesmente servir, eu preciso ser servido pelos outros. E isso foi sendo alimentado em seu coração. Porque, assim, pensamentos ruins, pensamentos maldosos, vêm na nossa mente. Sim. Nós temos esses pensamentos. O problema é permanecer com eles na nossa mente. A gente pode escolher afastá-los. Né? Igual, existe uma historinha que o pessoal conta aí, que a gente não tem como evitar o passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas a gente evita que ele faça um ninho na nossa cabeça. A mesma coisa é com os maus pensamentos. Os pensamentos vêm porque nós vivemos num mundo pecaminoso, nós nascemos no pecado, nós temos a maldade no nosso DNA. Mas nós podemos escolher não permanecer nesse mal. A gente pode mandar embora, mas isso a gente não consegue sozinho. Não. A gente precisa de Deus o tempo todo. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não. Né? Se a gente parar para analisar, eu sempre pauto nisso. É necessário relacionamento com Deus. Porque cada dia essa graça está disponível, mas a cada dia eu posso cair. Cada dia eu tenho as minhas fraquezas e Deus está ali. Porque Lúcifer poderia ter chegado em Deus e falado: Senhor, eu estou sentindo algo estranho. Me ajuda. Me ajuda. Mas não, ele escolheu continuar pensando naquilo sozinho. Exatamente. Ellen White, ela argumenta que Deus argumentou com ele. Que não foi algo de imediato, isso aconteceu hoje, do dia para hoje. Não. Levou um tempo, ele foi argumentando para que ele tivesse novas atitudes, mas ele não teve. Pelo contrário, né? Ele ainda fez a picuinha da situação, que muitos anjos também aceitaram e acreditaram naquilo que ele falava. E o que a Bíblia nos diz? Que houve uma guerra no céu. E guerra de verdade. E guerra terrível. Em que a Bíblia cita em Apocalipse que Miguel, que representa Cristo, e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o que nos diz? Que 1/3 dessa corte angelical foi lançado por terra junto com o inimigo. Aí nos remete a relembrar a história do joio e do trigo. Né? Porque o que fala ali? Que o mal foi distribuído ali por alguns funcionários, né? No caso do joio ali, do próprio inimigo, de alguém do mal. Então, é uma coisa assim da gente analisar, né? Na nossa vida. Tem muito assunto para comentar. Tem muito. Né? Muito grande, principalmente com relação a nós. Satanás, além das qualidades que ele tinha, ele era maestro do coro celestial, né? E nos referindo à peleja, o livro História da Redenção, não sei se vocês já leram. Gente, olha, é de arrepiar como foi separado. De um lado, os anjos de Deus, do outro lado, o que ele já tinha separado para ele por classe, sabe? 2 filas. E ali começou, né? Veja bem, olha, mesmo ele sendo um cobridor,
querubim cobridor, ele alimentava dentro dele. Porque ele já não tinha mais esse relacionamento com Não, Deus. ele estava Quebrou, fazendo se afastou. Ele escolheu isso. isso, ele já estava fazendo por fazer, não era Já. mais com aquele espírito de De adoração. adoração. Agora, um exemplo. Nós, às vezes, queremos imitar a certas pessoas. Ah, eu vou ser igual àquela. Nossa, eu vou ser igual àquele. Nossa, que homem que fala bem. Eu quero falar igualzinho a ele. Já ouviu isso? Sim. Eu já ouvi. Não, mas que coisa, como canta. E é aí que as coisas começam, viu? Começa no silêncio, alimentar o eu. Foi isso que aconteceu com eles. Sim. Uma pessoa precisava? Não precisava, gente. Ele estava ali no posto dele, ali do lado de Deus. Mas querer ser igual a Deus é muito. Se você quiser copiar alguém, porque alguém é eloquente, se expressa muito bem, você só estudar. Você não vai ter o mesmo tom da voz dela, Sim. não vai se expressar, mas você vai ter gestos diferentes, sua fala vai ser diferente, mas com conhecimento. Você até pode praticar, porque é uma aula para agora querer ser igual. Em tudo, ser né? igual em tudo. E olha, voltando aqui para a tábua dos 10 mandamentos, o martelo quebrando. Muitas pessoas falam assim, foi Jesus que aboliu o sábado. E não foi Jesus. Quem aboliu o sábado foi Satanás. A história da redenção fala isso. Ele foi no sábado porque ele não queria que os anjos que acompanharam ele, vivessem sobre uma ordem. Ele queria liberdade. E essa liberdade, o que aconteceu? Trouxe consequências eternas, né? Consequências Como a eternas. cada um de nós, né? E é bem real isso, né? É como eu disse logo no início. Nós não vemos, Sim. mas nós estamos dentro desse conflito e nós sentimos, com certeza, em muitos momentos da vida, as reações de tudo isso que acontece. O profeta Ezequiel e o profeta Isaías, eles falam, né, dão uma descrição sobre essa questão de como era Lúcifer, né? Por exemplo, Ezequiel no 28, no versículo 12, ele diz o quê? Que ele era cheio de sabedoria. Sim. A sua formosura era grandiosa, cheio de perfeição, e isso elevou-se no seu coração. A Lurdinha colocou bem, às vezes, da imitação. A Bíblia nos coloca que nós devemos buscar cada vez mais ser semelhantes a Jesus. A Jesus. Semelhantes ao Senhor. Perfeitos igual? Só na glória. Né? Porque, do contrário, não seremos. Mas Deus nós temos que procurar imitar. Não encher-nos do orgulho de achar que somos melhores ou maiores que Deus. Ou fazermos ao nosso próprio modo. Não. Mas sermos dependentes dele. É nisso que se mostra a nossa grandeza. A humildade, quando nós somos dependentes de Deus continuamente. Né? Lúcifer, ali, com tudo que acrescentou a ele, as consequências, e como eu disse, ele já sabe que é um derrotado, ele quer fazer o estrago, né? Quer fazer o pior que puder para destruir e nos levar com ele. Por isso que nós precisamos todos os dias nos pôr de joelhos em oração, em busca da palavra e da presença do Espírito na nossa vida para resistirmos aos dardos inflamados do inimigo. A Bíblia nos coloca sobre isso, porque ele está disposto a fazer qualquer coisa. Quando eu disse não subestime o poder do mal, nem o poder do inimigo, não podemos brincar mesmo com isso. Porque ele tem artimanhas para todo mundo. O que vai usar para ela, não vai usar para mim. Não vai talvez servir. Mas ele sabe exatamente onde ele pode usar, onde nós podemos cair. E quando nós cedemos à tentação. Lá em 1 João diz, né? Da consciência, da carne, dos olhos, da soberba. Quando isso domina a nossa vida, né? Que nós somos dominados pelos desejos, o que acontece? É destruição na certa. Exatamente. E aí nós nos envolvemos com aquilo que o inimigo ele coloca. E da mesma maneira, né, nós vemos que os ardis de Satanás, eles são semelhantes em muitas coisas. Muda o contexto, a época, mas ele usa de ardis sutis com todos. E ele tentou a Jesus também, né? A Bíblia nos coloca que Jesus estava cheio do Espírito
porque ele havia acabado de ser batizado, e no relato do batismo de Jesus é colocado o quê? Que em forma de pomba, forma corpórea, o Espírito Santo desce e a voz do Pai diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me alegro. E Jesus, ao sair de ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali Jesus passa 40 dias em jejum e oração. E claro, nós às vezes fazemos jejum de um dia, meio-dia, olhe lá, ai, já estou morrendo de fome. Imagine 40 dias. 40 noites. Por mais que Jesus estava fortalecido do poder que ele buscava, ele estava com fome. Era Ele humano. Estava como humano. Exatamente. Era humano. E o que o inimigo faz? A mesma coisa que fez com Eva. Percebam que a questão da alimentação é algo muito forte em nós, né? É algo muito grande da nossa necessidade física. Nós temos diversas necessidades fisiológicas, mas a fome é algo muito grande. E aí o que ele faz? Ele vai na fome. Ah, eu vou Primeiro dar um jeito, item, né? né? Olha, tá com fome? Você está aí, Jesus? Né? Você teve em oração? Eu tenho certeza. Você tem poder para transformar esse monte de pedra em pão. Faça isso. Né? E aí Jesus usa da palavra. O que ele faz, Lourdinha? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. É isso né? E se referindo ao jejum, não sei se vocês prestaram atenção, mas nós fazemos jejum agora com data marcada, né? Pois é. Não é verdade? Eu pensei nisso ontem. Eu falei, agora o jejum é com data marcada. Antes não, a igreja se reunia e fazia jejum independente, não tinha ceia de fruta, não tinha nada. Todo mundo E ele é benéfico para a nossa vida. Ele é né? benéfico, exatamente, Nosso né? esclarecimento. Olha só, as coisas se modernizaram, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Sim. Às vezes você não vem para a igreja porque agora tem a transmissão. Então, eu não vou para a igreja, eu assisto a transmissão, né? Mas será que o espírito de adoração é o mesmo, né? O congregar, né? Faz parte. Exatamente, é isso daí. E o segundo item ele pegou Jesus. Gente, eu me arrepiei. Eu já tinha lido várias vezes, mas eu me arrepiei. Ele pegou Jesus e levou nos braços e mostrou. Ó, tudo isso eu te darei. É a terceira, né? Se você se prostrar e me adorar. Agora, olha a expressão do audacioso. É meu, eu dou a quem eu quiser. Meu pai, é meu, eu dou a quem eu quiser. Se deu como possuidor daquilo, né? Não, misericórdia, isso é muito, sabe? É para nós pensarmos muito nisso. Como ser que foi criado. Tenha coragem, teve a coragem de desafiar a Deus. É meu e eu dou a quem eu quiser. Eu grifei isso daqui com duas coisas. Sim, para lembrar. Foi isso meu maior comentário com Deni, que a gente comenta muita lição. Falei, Deni, que audácia, meu pai. Você já pensou que situação? Mas a gente faz isso, sabia? A gente Daí. às vezes condena, fala, nossa, como que teve coragem de fazer isso? Mas nós, nosso dia a dia, com o nosso corpo, é meu. É meu. Eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras, né? A gente vê tanto isso. Será que... moda agora. virou moda, né? Meu corpo, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vou aonde eu quiser, né? O trabalho que eu tenho, eu consegui com as minhas próprias mãos, eu consegui pelas minhas habilidades. Então, e onde fica Deus aí? E sendo que Deus é o provedor de tudo. Deus é que deu a vida por nós, Deus é que nos dá o corpo, nos dá a saúde, faz tudo funcionar. Que poder nós temos sobre o nosso próprio corpo? Se, de repente, o coração que parar de bater? Que poder nós temos sobre isso? Não temos. Quem mantém a nossa vida é Deus. Aqui a Bíblia diz, o tio Henrique falou no sermão dele sobre o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
né? E as pessoas se esquecem disso. Então, quando Satanás usa desse argumento, é meu e eu faço o que eu quiser, eu dou a quem eu quiser, nós fazemos isso também quando escolhemos não servir a Deus, porque Paulo diz na Bíblia que tudo que nós vamos fazer, quer falar, quer comer, quer vestir, Quer quer beber. qualquer coisa, é tudo para a honra e glória de Deus. Isso não exclui nada da nossa vida. Então, o fato de Satanás querer ser adorado é realmente querer tomar o lugar de Deus. Sim. E nós, o que fazemos em respeito ao nosso dia a dia? Porque vai muito além de Satanás, de Jesus, daquele momento ali. São nossas escolhas diárias. O que nós estamos fazendo? Nós estamos adorando a quem? Com a forma como nós vivemos, a forma como nós comemos, a forma como nós andamos, falamos. Quem nós estamos mostrando que estamos adorando? Através das nossas atitudes e escolhas diárias, nós mostramos, a gente não precisa falar nada. Ah, mas eu sou crente. Mas quais são as suas atitudes? O que você tem mostrado para as pessoas? É muito mais profundo do que às vezes a gente imagina, né? É grandioso. É viu? grandioso. É grandioso. Sabe, às vezes, assim, quando eu estou humildemente estudando, eu fico pensando, nossa, eu tendo esse conhecimento, né? Eu vendo isso daqui, gente, olha que privilégio que Deus nos concedeu. Porque isso é Deus que nos concede. Sim. Você está estudando, você ter a comunhão com o Espírito Santo, Ele falando com você, né? Você se expressando através dele, isso é muito importante. É muito grandioso para nós, humildes, pequenos pecadores, né? Com o pensamento de ninguém querer ser semelhante, né? Porque foi o que Satanás falou. Eu serei semelhante ao Altíssimo, né? Mas ele queria adoração. Ele queria adoração. Não, como a Vanessa disse, Por não isso, em amor, em humildade, em servir, não. mas em adoração. Ele em queria ser adoração. adorado. Era isso que ele queria ser adorado. Tanto é que ele dividiu, né? Sim. Ele realmente, né, Satanás, ele é um usurpador. Né? A lição coloca bem Usurpador, isso, né? é. Tenta tomar um lugar que não é dele. Eu quero fazer algo que não me pertence, né? Às vezes nós vemos na nossa vida cotidiana pessoas, né, tentando usurpar posições, lugares para poder se fazer presente, fazer-se destacado em algumas situações. E aí a gente olha e fala, puxa vida, está tão somente sendo usado pelo inimigo. Né? E nós também, muitas vezes, sabe? Puxa vida, não foi da maneira que eu quis, não era dessa maneira que eu planejei, eu já fico todo dodóizinho ali, me ferindo, não sei o quê. Então, nós precisamos nos atentar, como a Jaque falou, a quem estamos adorando, quem estamos refletindo. Efésios 6, no versículo 12, ele nos coloca que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Efésios 6, no versículo 12, coloca isso. A nossa luta, ela é contra os poderes e autoridades que dominam onde a gente não está vendo, mas domina. Principados e potestades, né, nas trevas, do mundo das trevas, ou contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não estamos vendo, mas tem anjos que nos guardam, nos protegem. Amém. E lutam por nós. Amém. Mas há poderes malignos que também nos levam a certas influências malignas, a fazer o que é mal. Nós nascemos em pecado, queridos. Nós já somos maus por natureza. Olha a criança, né? Nós todos aqui todas temos filhos. Quando são pequenos, né? Já é uma coisa intrínseca à maldade, às vezes de bater no coleguinha, de morder, né? De fazer uma coisa errada e você não. A primeira palavra que eles ouvem é não, né? E sozinhos eles fazem. Ninguém ensina. Ninguém ensinou. E você fala, meu Deus, como faz isso? Ninguém falou nessa casa. Ninguém falou isso. Outro dia eu estava lá com meu filho e falei, mas onde você ouviu essa música, criança? Né? Ai, não sei, uma vez que ouve. Né? E a Lourdinha falou, eu citei agora essa questão da música, ela falou de Satanás ser o regente do coro celestial. Irmãos, olha a influência que a música tem na vida dos seres humanos. É um meio, aqui eu estou dizendo de uma coisa só, é uma arma que Satanás usa para levar as pessoas. Né? É a melodia ou a harmonia daquilo leva... E a letra? Hoje a letra, tem umas letras que dá até medo, né?
Então aqui é só um fato a música, mas ele sabe onde agir. Sim. Ele sabe músicas que mexem com o emocional. E é um detalhe do que eu estou colocando aqui, mas tem tantas outras coisas, né? E aí ele fala para Jesus, me adora. Olha, tudo isso eu domino. E realmente, hoje, se nós olharmos para o nosso mundo, está dominado pelo mal. Sim. As pessoas não têm mais amor umas pelas outras. Elas não se importam tanto o que Deus quer ou espera delas, né? E Elas isso, estão olhando para si, sim, assim como Satanás olhou. é o orgulho, né? A soberba. E isso também nos afeta. Nós também somos assim. Somos. E a luta é constante para lutar contra o mal que nos A afeta. nossa vontade. Né? A nossa vontade própria. É exatamente isso. Né? Já estamos caminhando para o final, final, uma lição muito enfática, né? E aqui fala a natureza do conflito cósmico, né? O que nós precisamos entender? Se de tudo que nós falamos aqui, você fixar alguma coisa, para você que está nos acompanhando, fixe o seguinte: não são dois poderes que existem desde a eternidade, o bem e o mal. O que existe eternamente? O bem. O bem. Quando nós nos colocamos na teoria do dualismo, nós passamos a acreditar que o inimigo tem tanto poder quanto Deus. Isso não é real. Porque o que acontece aqui, o conflito é de uma criatura que se rebelou contra o seu Criador. Então, fixe isso. Deus é muito poderoso. Ele poderia fazer assim e destruir tudo. Mas por que ele não fez? Por amar. Amor. Por um amor genuíno e grandioso. Então, nós precisamos entender, este conflito existe porque uma criatura se rebelou contra o seu Criador. E aí trazemos para nós, somos criaturas do Senhor, criados ainda de um modo ainda mais assombroso e especial, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. E mesmo assim, nos rebelamos contra o nosso Criador. Muitas vezes. Muitas vezes. Nas pequenas atitudes ou nas grandes. Nós nos rebelamos e precisamos estar atentos a isso, confiantes no poder do Senhor e nos munir do poder do Espírito Santo a cada dia. Isso é muito importante. Pode falar. Realmente. O amor de Deus tão grande, tão infinito, que ele deu livre arbítrio. Você me aceita se você quiser, mas eu vou continuar te amando, né? O desejo do nosso inimigo é serei semelhante ao Altíssimo. Era isso que mais ele queria, que era a adoração. E Deus poderia ter destruído ele. Mas o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, né? E o amor por ele. Porque, E o amor assim, por ele, exatamente. Lúcifer, ele era cobridor, estava com Deus o tempo todo. E ele se rebelou. Imagina a dor que isso não causou em Deus. Sim. Porque Deus o amava com todas as forças. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos, e se nós falássemos assim, para cada erro que eles fazem, não, você não é mais meu filho, né? Pode se virar sozinho. Que a gente não tem coragem de fazer isso, mas dói quando a gente vê o nosso filho errando naquilo que nós já falamos tantas e tantas vezes, né? Nós que somos mães e passamos por situações com a criança que para nós é tão simples. Basta a criança fazer aquilo que a gente está pedindo para fazer, mas ela não quer fazer. Ela quer fazer a vontade dela. Se rebela. Ela se rebela. E isso dói na gente. Então imagina em Deus, em algo assim elevado a milhões de vezes mais, quando Deus olha para a sua criatura perfeita, que foi Lúcifer, o maior e mais poderoso anjo criado, o mais lindo. Ele vê aquilo de mais perfeito que ele fez se rebelar. E imagina a dor que isso não causou nele. Então, por amor a esse anjo, né, ele deu chances para Lúcifer e não deu certo. E aí ele vê esse mesmo anjo, criatura perfeita, fazendo com que seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus caírem também. Deus, então, tem uma dor muito grande em seu coração. E ele está tendo paciência, bondade, benevolência, longanimidade em esperar que decidamos ao lado dele. Mesmo em meio a tudo isso que a gente vive. Todo esse conflito aqui não é para definir que lado que a gente escolhe, mas é para definir o caráter de Deus aos olhos do universo. Quem é Deus? Deus realmente é 100% bom? Ou ele tem aí um lado mau e arbitrário que decide as coisas pelas suas criaturas? Então, até tudo isso terminar,
vai ser definido isso. O caráter de Deus está sendo provado diante do universo. Exatamente. Queria falar mais algo? Não? Então vamos lá, né, para o encerramento dessa lição que deve ser realmente uma lição para a nossa vida, né? Quando nós nos posicionamos ao lado do inimigo, nós estamos nos posicionando do lado da mentira, do lado da acusação, da calúnia, do erro. Ah, Vanessa, mas eu não tomo partido de estar direto do lado do inimigo. Mas e as nossas atitudes? É o que nós falamos aqui. As atitudes que tomamos, elas declaram de que lado nós estamos. Sim. Jesus, ele se entregou na cruz para nos salvar. Ele veio a este mundo sem nós termos mérito algum. E ele declarou seu amor por nós ali na cruz do Calvário. O inimigo foi vencido ali, mas ele continua ainda acusando e, como a Jaqueline falou, né, querendo contestar do caráter de Deus. E nós precisamos estar firmes na palavra, estudarmos diariamente a palavra de Deus, para nos firmarmos, para estarmos mais próximos dele e a cada dia confiar no seu poder e no seu amor para nos redimir, porque todos os dias carecemos dessa graça. Que Deus possa te abençoar. Agradeço às meninas, a Jaque, a Lourdinha, foi muito bom o nosso estudo desta lição. E que Deus ele possa, com a sua graça e misericórdia, conduzir a cada dia a sua e a minha vida. A vida de cada um de nós. Que nós possamos nos achegar a Ele com espírito de gratidão, de renúncia do nosso próprio eu e nos fortalecermos no poder que vem da sua palavra. Porque a palavra nos é deixada para aprendermos, para nos fortalecermos e entendermos quem é o nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele esteja com você a cada momento da sua vida, te conduzindo, mesmo dentro deste conflito cósmico. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo estudo da lição da Escola Sabatina.